Certamente você já ouviu falar em Israel. É aquele país maravilhoso, sagrado, da nação sacerdotal, que você pode ler em Êxodo e que tem uma história muito legal. Você sabe que Israel é o nome que passou a se chamar Jacó. Jacó é o filho de Isaac, que é filho de Abraão. Abraão é aquele homem que você já também ouviu falar que ia sacrificar o próprio filho a pedido de Deus. E na hora que ele ia sacrificar, então Deus mandou ele parar, porque ele estava sendo testado, a fidelidade, não é, a Deus. E é uma história muito bonita. Pois é, Isaac se casou e teve 2 filhos, e um dele foi Jacó. Jacó, você também já ouviu a história dele? Ele é o pai do José, que foi o governador de todo o Egito. E é uma história realmente muito linda. José tinha um irmão chamado Benjamim, que Jacó era pai juntamente com Raquel, que era a mulher que ele amava. Raquel tinha uma irmã chamada Leia, com quem Jacó também teve que se casar, porque o pai dela, das duas, acabou enganando Jacó no dia do casamento e colocando a Leia como a esposa e não a Raquel. Então, ele ficou casado com as duas. Com a Leia, ele teve 10 filhos. Com a Raquel, ele teve 2 filhos. Um deles, José, né? Que foi governador do Egito. Que história lindíssima, não é mesmo? Então, Jacó, com a Raquel e a Leia, teve um total de 12 filhos. Cada filho se casou e teve descendentes. Cada filho, então, tornou-se uma tribo, cuja descendência formou um país chamado Israel, que a descendência, inclusive, não está só naquele limite de terra, mas no mundo inteiro. Agora, olha só que legal. Deus prometeu a eles que ia dar uma terra linda, uma terra prometida, para eles morarem, para eles terem uma nação, não é? E assim aconteceu. Você pode ler também na Bíblia. Você vai encontrar tudinho lá, com detalhes maravilhosos. Eu quero falar com você uma coisa hoje muito interessante. Na hora da partilha, depois da conquista da terra, um desses descendentes de uma das tribos não teve filhos homens, teve filhos mulheres. E então a partilha ia sendo entregue, a terra, né, aquela quantidade de terra, ia sendo entregue a cada homem. E aí, nesta descendência, não tinha homens, só tinham mulheres. E o que elas fizeram? Elas se uniram, não uniram, vamos brigar não. Elas se uniram e foram juntas até Moisés. E então conversaram com ele, que na família delas não tinha então homens. E aí, se a partilha estava sendo feita só para homens, elas iam ficar sem. E então argumentaram com educação, civilidade, provavelmente até sorrindo e falando baixinho, conforme é muito agradável de ouvir. E simplesmente Moisés compreendeu e viu a razão no argumento delas e colocou-as na lista da partilha. Quando houve a partilha, Moisés não estava presente, mas Josué, que foi nomeado para continuar levando o povo até a terra prometida, estava na liderança. E então essas irmãs, chegaram a ele para pegar a parte delas nas terras. E então elas disseram, lembrando a Josué, que Moisés tinha consentido que elas recebessem a parte delas, sendo que lá na família delas o pai delas não tinha tido filhos homens, só filhas mulheres, e estava já decidido por Moisés. E Josué
cumpriu, sem problemas, sem voltar atrás, sem questionar e sem argumentar. Enfim, o nome delas, eu vou fazer questão de citar. Logicamente, eu não sei se eu estou lendo direito, porque é uma pronúncia de outro país, embora esteja traduzido para a nossa língua, né? Para o português, tem origem de outra nacionalidade. Então, são 5 irmãs: Maala, Noá, Egla, Melca e Terça. Grave bem esses nomes, porque são mulheres que, com toda a educação, argumentaram, depois de raciocinarem, e foram até Moisés conversar com ele sobre a questão. E, com a razão que apresentaram, Moisés consentiu que elas receberiam a terra normalmente igual aos outros homens das tribos. Veja, elas não tiraram a roupa, elas não escreveram com batom que os homens são machistas, elas não fizeram plaquinhas e começaram a andar em tumulto, fazendo piquete em frente à tenda de Moisés. Elas não buscaram as outras mulheres das tribos para aumentar o número e fazer tumulto e criar inimizade entre homens e mulheres. Elas não levantaram uma liderança feminina para representá-las contra os homens que são machistas. Elas não fizeram nada disso. Elas simplesmente perceberam o caso, raciocinaram, então nós vamos ficar sem terra porque nós não temos o meu pai não teve filhos, só teve filhas mulheres, então vamos lá falar com Moisés. E foram caminhando educadamente, com um argumento sólido e racional. O argumento delas foi acatado por Moisés. Então eu quero que vocês, mulheres, que tendem para o feminismo, o seguinte: nós, mulheres, venceremos sempre se estivermos com razão, assim como os homens vencerão sempre se estiverem com a razão, porque quem vence, na verdade, é a razão, e não o gênero, e não o sexo, e nem idade, nem classe social. O que vence é a razão. Se você tiver educação para falar o seu argumento e ele for racional, sólido e justo, está, assim, pronta para vencer. Não precisa tirar a roupa, isso não tem nada a ver com argumentação. Isso é uma das coisas mais envergonhadoras que eu já experimentei. Sendo também mulher, porque isso realmente me denigre o meu intelecto. E eu quero deixar aqui esse exemplo dessas mulheres. Eu tenho 54 anos e nunca precisei tirar a roupa, fazer piquete, brigar com alguém ou encarar agressivamente um homem para chegar onde eu cheguei. Eu nunca tive barreiras para nada, a não ser eu mesma. Tudo que eu me propus a fazer na minha vida, eu fiz. Prestem atenção, o Brasil é um dos melhores lugares para se viver. As leis são iguais para todos. Você só precisa ter razão, saber argumentar. E se não puder argumentar pessoalmente, diretamente, você precisa ter um bom advogado que faça isso por você. Absolutamente, é este o caminho e não há outra forma para vencer. Não existe machismo, o que existe são homens que, por a índole que eles têm, eles submetem não só mulheres, mas também crianças, velhos, vizinhos, outros homens, é a índole. Não tem nada a ver com gênero. Porque também existem mulheres que a índole é de submeter o outro, e ela faz isso com o próprio marido, com os filhos, com irmãs, com vizinhos, com todo onde ela for passando. É uma questão de
índole. Não tenha essa ilusão de guerra dos sexos, porque isso não existe. Tem a guerra daquele que quer submeter, ou daquela, e daquele que não quer submeter, ou daquela. É tudo uma questão de razão e índole. Se você tem uma índole agressiva, você vai ser agressiva. Se você tem uma índole que quer submeter as pessoas, é assim que você vai agir, independente se você é homem, mulher, criança, velho, hétero ou homossexual. É assim que toca a banda. Você pode ver aí no mundo, tem mulheres presidentes, mulheres em todas as profissões. Os homens não embarreram nada. Quem embarrera é a gente mesma. A gente não tem que brigar com o homem, nem com as outras mulheres. Para mim, na minha opinião, a maior expressão do feminismo é você exercer ser mulher, aprender a ser mulher, porque você nasceu mulher, você tem que agir como mulher e não como um homem. E a segunda maior expressão do feminismo é a mulher parar de competir com a outra. São amigas ao máximo, querida, amiga, cheia de abraço. Parece um homem, são inimigas. Isto, na minha opinião, é a expressão de nada feminista. Então, feminista não é brigar com os homens. Feminismo, na verdade, não devia nem existir. Mas se vocês querem ser feministas, comecem a ser amigas umas das outras. Não é amiga estilo clube da Luluzinha, não. Que homem não entra e homem é mau e homem... Não é isso. É ser mulher, aprender a ser companheira uma da outra, ser irmã. Estilo irmandade. E não é mexeu com uma, mexeu com todas. Para com essa agressividade alucinada. Parece que nasceu com uma espada. Não, você não nasceu com uma espada. Você tem apenas que aprender a ser mulher. Mulher é uma criação lindíssima de Deus. E se você ler a Bíblia, você vai ver como Deus é maravilhoso e Ele ama todas as criações dele. A única coisa que você precisa aprender a ser é racional e ter boa índole, independente do seu gênero, idade, classe social e raça, tão em voga hoje em dia também, não é? Então é isso, aprende a ser uma pessoa racional e argumente com delicadeza, tranquilidade e educação, porque neste mundo nós temos realmente que aprender a viver em grupo. Agressividade, não. Tá bom? Grande abraço.